Capítulo 11 Patrulha Noturna. Bater, bater, bater. Entre. Ao ouvir a voz profunda do outro lado da sala, Valir soltou um suspiro de alívio ao entrar, ficando cara a cara com o líder dos guardas da aldeia mais uma vez. Embora Demian estivesse com uma leve carranca no rosto, considerando que ninguém iria bater na porta de seu escritório a essa hora, essa carranca desapareceu rapidamente quando ele olhou para cima para ver quem havia batido. Na verdade, uma expressão calma substituiu essa carranca, logo balançando a cabeça em aprovação. Vejo que você vestiu o uniforme. Fica muito bem em você. Obrigado, respondeu Valir com um leve sorriso. Suponho que você veio aqui para me fazer algumas perguntas sobre a patrulha noturna, certo? Demian perguntou após um momento de silêncio. Vendo Valir acenar com a cabeça em resposta à pergunta, ele acenou de volta enquanto continuava: bem, para começar, você só terá que patrulhar até meia-noite, ou quando a lua atingir o zênite, quartel e vá dormir. Ou se você ainda se sentir inquieto quando voltar, faça o que quiser. Já mencionei anteriormente que quem decide participar da patrulha noturna ganha mais pontos de contribuição e pontos de mérito em comparação com quem decide participar da patrulha diurna, continuou. No entanto, no momento em que ia continuar explicando mais coisas sobre a mecânica da patrulha noturna, ele não pôde deixar de sentir que Valir havia ficado um pouco mais forte. Com isso em mente, ele não pôde deixar de se levantar da cadeira antes de caminhar ao redor de Valir, um pouco confuso sobre o que estava fazendo. Depois de circular um pouco, ele parou na frente de Valir, com os olhos ligeiramente arregalados de surpresa. Bem, então, me deixe surpreso. Parece que você esteve ocupado desde a última vez que nos vimos. E isso foi há apenas algumas horas. Sim. Mesmo que o homem à sua frente tenha dito que estava surpreso, Valir não conseguiu acreditar nisso, considerando o tom um tanto indiferente do primeiro. Tenho praticado minha habilidade com a lança depois que nos separamos. Depois disso, saí da aldeia para ganhar um pouco de experiência. Na verdade, só voltei para a aldeia recentemente. Ao dizer isso, ele decidiu manter o fato de ter obtido maestria básica de lança para si mesmo por enquanto. Afinal, tal coisa já era inacreditável de se ouvir, ainda mais se viesse de alguém como ele, que estava apenas no nível 1 há pouco tempo. Assentindo de satisfação, Demian colocou a mão no ombro de Valir antes de fazer um sinal de positivo com o polegar. É assim que um guarda de aldeia deve agir, sempre encontrando tempo para melhorar e proteger melhor a aldeia. Embora, já que você mencionou que retornou recentemente à aldeia, sugiro que você opte por não participar da patrulha noturna hoje e descanse, ele continuou, seus olhos mostrando uma pitada de preocupação enquanto ele olhou para ele. Afinal, o corpo humano só pode suportar até certo ponto. Não se preocupe, Sr. Demian. Eu conheço meus limites, disse Valir em resposta enquanto batia no peito. No entanto, não muito tempo depois, um som fraco ressoou pela sala, dizendo o contrário a Demian. Rumble. Do nada, o estômago de Valir começou a roncar, fazendo com que um sorriso estranho aparecesse em seu rosto. Em resposta a isso, Demian ergueu a sobrancelha um pouco antes de soltar um leve suspiro. Bem, cada um é responsável por suas próprias escolhas, então não posso dissuadi-lo se ainda quiser participar. Apenas certifique-se de pegar algo para comer antes de ir para a entrada. Enquanto Valir assentia em resposta ao seu conselho, Demian retornou ao seu lugar antes que uma tela aparecesse na sua frente. Tocando em algumas coisas na tela, ele olhou para Valir, que recebeu uma notificação do sistema pouco depois de abrir a tela. Ding! Você recebeu uma nova missão. Patrulha noturna. Dificuldade, I. Como guarda da Vila Astarto, você foi encarregado pelo líder da guarda, Demian Waters, de patrulhar a vila em seu período mais precário, à noite. Embora não aconteça muita coisa durante esse período, ainda é altamente aconselhável permanecer vigilante. Recompensas da missão: 20 pontos de contribuição, guardas da Vila Astarto, 10 pontos de mérito, guardas da Vila Astarto, 25 XP.
Você gostaria de aceitar a missão? Vendo o aviso na parte inferior da tela, Valir rapidamente aceitou quando logo se despediu do homem diante dele, deixando-o sozinho pouco depois. Quanto a Damian, depois de observar a silhueta de Valir se afastar gradualmente da porta de seu escritório por um tempo, ele voltou ao seu lugar, concentrando sua atenção novamente nos documentos dispostos sobre sua mesa. Quanto ao que estava acontecendo em sua mente naquele momento, só ele sabia. Reticências. Seguindo o conselho que lhe foi dado, Valir fez um rápido desvio até o refeitório do quartel, fazendo uma refeição leve que o deixou satisfeito por enquanto. Depois disso, ele foi até a entrada, percebendo que outras 3 pessoas já estavam lá, aparentemente esperando por alguma coisa. Ouvindo um monte de passos ficando cada vez mais altos atrás deles, um dos 3 guardas na entrada se virou para olhar para trás, notando rapidamente Valir se aproximando. Vendo isso, o homem acenou para Valir como uma saudação, fazendo com que este acenasse de volta, embora timidamente. Eu nunca vi seu rosto por aqui antes. Você é um recém-chegado? O homem perguntou, ao que Valir acenou com a cabeça em resposta. Sim, acabei de me alistar como guarda da aldeia há algumas horas. Assim que Valir disse essas palavras, um dos outros guardas não pôde deixar de olhar para ele com um sorriso. Então, colocando as mãos no ombro de Valir, ele soltou uma gargalhada. Tive a sensação de que Damian aceitaria você em um piscar de olhos. De qualquer forma, estou feliz em vê-lo novamente. Ao ouvir uma voz um tanto familiar, Valir redirecionou seu olhar para a pessoa que acabara de falar, provocando um leve sorriso em seu rosto enquanto agradecia ao homem à sua frente. Ah, que bom ver você também, Leon. Obrigado por me dar as instruções para chegar ao escritório de Damian. Sem problemas, sem problemas. Afinal, é sempre bom ter mais pessoas protegendo a vila, respondeu Leon com um sorriso. De qualquer forma, vou guardar a brincadeira para mais tarde, disse ele pouco depois, sua expressão alegre instantaneamente se tornando severa. Por enquanto, farei apenas apresentações básicas, já que teremos que começar nossa patrulha noturna em breve. Este homem aqui é Jonas. Sua especialidade é lutar com a espada longa. Especificamente, aquela que está em sua cintura, disse ele, colocando a mão no ombro de um homem alto e esbelto, com cabelo curto castanho avermelhado. Ninguém sabe por que ele só é bom com aquela espada longa específica. Quanto a quem acenou para você, o nome dele é Louis, Leon disse pouco depois, colocando a outra mão no ombro de um homem um pouco corpulento com seu cabelo preto preso em um rabo de cavalo. Ele é realmente muito bom em rastrear pessoas. E por último, mas não menos importante, estou eu, Leon. Apontando para si mesmo, ele concluiu com um leve sorriso, minha especialidade é receber golpes. Então, se você se envolver em uma aposta onde um lado precisa suportar mais golpes, eu sou o seu homem. Você pode se apresentar para nós mais tarde, depois que terminarmos a patrulha, disse ele logo depois, percebendo que Valir estava prestes a abrir a boca. Por enquanto, como desta vez somos apenas nós 4 patrulhando, naturalmente teremos que dividir a vila em 4 sessões. Bem, já que você é o recém-chegado, que tal patrulhar a seção sudeste? Fim do capítulo. Capítulo 12 Vitrines. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Leon, Jonas e Louis não puderam deixar de se olhar um pouco, murmurando algo enquanto olhavam para Valir com uma pitada de pena em seus rostos. Percebendo isso, Valir olhou para Leon, que estava dividindo a vila em seções muito mais específicas. Estalando os dedos para chamar sua atenção, Valir foi em frente e fez uma pergunta. Existe uma razão específica pela qual você está me dando a seção sudeste? Em resposta a essas palavras, Leon olhou um pouco para Valir antes de olhar para as outras 2 pessoas com eles. Depois de olhar para frente e para trás entre os 2 lados algumas vezes, um sorriso seco apareceu no rosto de Leon quando ele disse a Valir,
embora eu prefira não explicar isso para você, visto que você provavelmente notou algo estranho sobre os dois quando eu disse que você vai patrulhar a seção sudeste, você merece saber um pouco. Olhando um pouco para Jonas e Louie, ele voltou sua atenção para Valir enquanto explicava. A seção sudeste é uma espécie de iniciação para qualquer pessoa que tenha sido recentemente admitida na guarda da aldeia. No entanto, isso só se aplica àqueles que decidem participar da patrulha noturna. Seção diferente é usada como local para a iniciação. Agora, você deve estar se perguntando, por que a iniciação? Ele disse, fazendo com que Valir assente-se levemente em concordância. Considere-a a principal forma de os guardas descobrirem se outros guardas conseguem realmente fazer o seu trabalho corretamente, ou se estão lá apenas por causa do prestígio que um guarda da aldeia obtém. Assim como o trecho escolhido para a patrulha diurna, o trecho sudeste para a patrulha noturna é escolhido como local de iniciação, pois, na maioria das vezes, grande parte dos problemas da aldeia surge ali, outras seções não têm problemas próprios. Isso responde à sua pergunta? Perguntou Leon ao concluir sua explicação. Vendo Valir acenar com a cabeça em resposta, ele assentiu levemente enquanto os quatro conversavam sobre os detalhes de onde iriam patrulhar durante a noite. Depois de lembrar um ao outro mais uma vez sobre a hora em que deveriam retornar ao quartel, os quatro seguiram caminhos separados, com Valir indo para a parte da aldeia que Leon demarcava como a seção sudeste. Enquanto caminhava pelas ruas que compunham a seção sudeste, Valir rapidamente percebeu que a maioria das pessoas nas ruas estava indo na direção oposta, seus passos um tanto apressados tendo um propósito neles. Quanto aos poucos restantes, eles não tiveram que caminhar tanto, pois suas casas estavam um pouco próximas de onde estavam quando Valir passou. Surpreendentemente, mesmo quando o ambiente começou a escurecer, algumas pessoas pararam de andar um pouco e vieram cumprimentá-lo, agradecendo-lhe o trabalho que estava fazendo para manter as pessoas da aldeia seguras. Ouvindo suas palavras de sincera gratidão, um leve sorriso estava estampado em seu rosto enquanto ele continuava andando pelas ruas, seus passos ganhando um leve salto para eles. No entanto, os segundos transformaram-se em minutos e os minutos em horas. Antes que ele percebesse, a lua já estava alta no céu. Neste ponto, apenas algumas pessoas ainda caminhavam pelas ruas ao lado dele. Alguns deles estavam um tanto embriagados, fazendo Valir balançar a cabeça interiormente enquanto lhes dizia para voltarem para casa o mais rápido possível. Depois, havia aqueles cujos movimentos pareciam um tanto suspeitos, o que o levou a segui-los um pouco, apenas para descobrir que não muito tempo depois eles entrariam em uma casa. Ouvindo os sons que ressoavam fracamente atrás das paredes da casa em que aquelas pessoas entraram, Valir não pôde deixar de coçar a cabeça um pouco antes de começar a andar na direção oposta. Leon fez parecer que patrulhar a seção sudeste seria difícil, mas não é um grande problema, ele murmurou para si mesmo, percebendo que era o único andando pelas ruas em algum momento. Dando uma olhada no céu para verificar a posição da lua, Valir decidiu fazer uma última varredura nas ruas, querendo ter certeza de que não havia mais pessoas nas ruas. Felizmente, quando ele terminou de verificar, nenhuma outra pessoa além dele podia ser vista nas ruas, fazendo-o soltar um suspiro de alívio ao dar uma olhada na posição da lua mais uma vez. A julgar pela sua posição atual, falta apenas cerca de uma hora antes de podermos voltar para o quartel. Rumble. Sentindo seu estômago roncar mais uma vez, um sorriso irônico apareceu em seu rosto quando ele se sentou em uma varanda próxima. Eu provavelmente também deveria comer alguma coisa quando voltar. De qualquer forma, o que posso fazer para passar o tempo? Valir murmurou para si mesmo, eventualmente pensando em verificar a loja de pontos de contribuição, a qual ele agora tinha acesso após se juntar aos guardas da aldeia. Com um comando rápido do sistema, uma pequena tela apareceu diante dele, com abas na parte superior para separar os itens que poderiam ser comprados na loja em diversas categorias. Armas, armaduras, acessórios, habilidades e itens. Olhando para as 5 abas no topo da tela, ele decidiu verificar a aba de habilidades por enquanto,
pensando que o equipamento que ele tinha no momento era mais que suficiente para o atual ele. Em um instante, uma infinidade de habilidades lhe foram mostradas na tela, com uma breve descrição do propósito da habilidade, bem como o custo para comprá-la com pontos de contribuição acompanhando cada uma. Há muitas habilidades ofensivas e defensivas aqui, ele não pôde deixar de dizer, estalando a língua de vez em quando com os preços que cada habilidade exigia. Por outro lado, há muito menos habilidades de utilidade e suporte aqui. Felizmente, eles têm a análise disponível, disse ele algum tempo depois de percorrer um pouco a lista, trazendo mais informações sobre ela quando uma segunda tela apareceu ao lado da primeira. Ding, análise, raridade, comum, uma habilidade capaz de identificar monstros e itens. Aumentar o nível da habilidade permite que o usuário obtenha mais detalhes sobre o que está identificando. Pré-requisitos, classificação, guarda. Custo, 200 pontos de contribuição. 200 pontos de contribuição, com cada patrulha noturna me dando 20 pontos de contribuição, terei que trabalhar nisso por 10 dias seguidos, ele murmurou, mantendo nota mental do preço enquanto continuava a percorrer a lista. E pensar que eles realmente têm uma habilidade de cura rudimentar disponível. Ding, cura inferior, raridade, comum, uma habilidade capaz de curar ferimentos leves. Aumentar o nível da habilidade permite ao usuário curar ferimentos mais graves. Pré-requisitos, classificação, guarda veterano. Custo, 1.500 pontos de contribuição. Olhando para os pré-requisitos necessários para ele comprar a habilidade, Valir não pôde deixar de estalar a língua. Além do fato de que preciso aumentar meu posto para guarda veterano, o fato de que eu teria que trabalhar nisso por mais de 2 meses já me faz não querer consegui-lo. Eu me pergunto que outras habilidades eu poderia obter na loja e usar. Assim que ele disse essas palavras, seus ouvidos captaram um som vindo de perto, fazendo-o se levantar enquanto agarrava a lança nas costas. Farfalhar, quem vai aí? Fim do capítulo. Capítulo 13. Um momento de reflexão. Aproximando-se da origem do som, com os nervos tensos enquanto segurava com força sua lança, Valir finalmente soltou um longo suspiro de alívio quando descobriu o que fez o barulho, ou melhor, quem fez o barulho. Rindo, um homem com cabelo laranja espetado estava curvado atrás de um barril perto de um beco obscuro, tentando ao máximo abafar o riso. Porém, uma vez que ele descobriu que o homem de quem ele estava se escondendo o havia encontrado, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele acenava para o homem. E aqui eu pensei que você não me encontraria, disse Leon com uma risada. Em resposta a essas palavras, Valir relaxou o controle da lança antes de fichá-la lentamente nas costas. Leon, por que você está aqui? A patrulha só termina daqui a 1 hora, não? Normalmente, esse teria sido o caso. Leon concordou com as palavras de Valir. Porém, neste momento, não há mais pessoas perambulando pelas ruas do meu setor. Todos já retornaram para suas respectivas casas. Então, novamente, eu também poderia dizer o mesmo da sua seção, acrescentou Leon pouco depois, assobiando ao ver como as ruas da seção de Valir eram áridas. Se você está preocupado com o fato de nossa missão não ser concluída se voltarmos ao quartel mais cedo, Demian nos disse para informá-lo se não houvesse mais pessoas nas ruas se planejássemos voltar. Ao ouvir essas palavras, Valir não pôde evitar ficar de queixo caído enquanto processava todas as informações que lhe foram dadas. Depois de um tempo, ele coçou a cabeça quando um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Importa-se de me contar mais sobre essas coisas sempre que estiver livre. Claro, Leon riu enquanto pedia a Valir que o acompanhasse. Levei cerca de 1 mês para me acostumar com todo o sistema instalado para nós, guardas, então não há pressa. Bem, eu poderia te contar algumas coisas enquanto nos encontramos com Jonas e Louis, ele continuou enquanto Valir começava a caminhar ao lado dele. Primeiro, há o sistema de mensagens.
já que todos fazemos parte da mesma organização de acordo com o sistema. Durante a caminhada de volta, Leon transmitiu muitas informações úteis para Valir, especificamente informações relacionadas a como as organizações operavam sob o sistema Greater Beyond distribuído aos seus NPCs. Em algum momento, Jonas e Louis se encontraram com eles, decidindo dar a Valir informações que conheciam e seus laços gradualmente se estreitaram. Pan, da N menor que 0, maior que V, é um eventualmente, os quatro chegaram à entrada de seu quartel no momento em que a lua atingiu o zênite. Ding! Como se fosse cronometrado, Valir obteve uma notificação do sistema, fazendo com que uma tela aparecesse na sua frente logo em seguida. No entanto, ele não foi o único a fazer isso, com Leon e os outros abrindo telas também para verificar suas notificações. Bom trabalho em sua primeira patrulha noturna, Leon disse a Valir enquanto sorria, com Jonas e Louis também sorrindo enquanto concordavam com a cabeça. Embora eu estivesse planejando pregar uma peça em você mais cedo, você mostrou que ainda permanece vigilante mesmo quando tudo está bem, algo que um guarda sempre deve ter. Provavelmente darei a Damian um pouco do que penso sobre seu desempenho durante esta patrulha noturna, mas não se preocupe muito. O que eu disser definitivamente irá ajudá-los, disse ele antes de acenar para os três, indo para primeiro o quartel. Não muito tempo depois, Jonas e Louis também se despediram de Valir, deixando-o sozinho mais uma vez. Vendo que agora estava sozinho, ele decidiu dar uma olhada em suas notificações com mais detalhes, seus olhos se arregalando levemente de surpresa quando uma notificação se destacou. Você completou a missão, Patrulha Noturna. Você foi recompensado com 20 XP. Você foi recompensado com 20 pontos de contribuição. Você foi recompensado com 10 pontos de mérito. Ganhe mais 490 pontos de mérito para aumentar sua classificação para Guarda Veterano. Então isso significa que preciso fazer mais cerca de 50 patrulhas noturnas se quiser aumentar minha classificação, murmurou Valir, balançando a cabeça logo depois enquanto se dirigia para o quartel. No entanto, em vez de ir direto para o dormitório para descansar, ele fez um desvio até o refeitório, lembrando que só fez uma refeição leve antes de sair para a patrulha. Surpreso por ainda haver pessoas atendendo no refeitório àquela hora quando ele chegou, Valir rapidamente pediu uma refeição saudável para eles, tomando cuidado para não perder tempo. Poucos minutos depois, ele pegou a bandeja de comida que lhe foi dada antes de se dirigir para um lugar vago para jantar. Pensando bem, já fiz bastante, considerando que é apenas o meu primeiro dia, pensou consigo mesmo, saboreando cada pedaço da refeição que havia pedido. Não querendo ser mesquinho consigo mesmo, pediu um pedaço de carne cozido na perfeição, além de acompanhamentos que complementavam perfeitamente o sabor defumado, porém saboroso, da carne. Obtive uma habilidade passiva, aumentei minhas estatísticas e até fiz minha primeira missão. Ao pensar sobre isso, ele não pôde deixar de se sentir satisfeito, embora não estivesse ansioso para experimentar os efeitos colaterais do esforço excessivo. No entanto, se eu quiser aproveitar ao máximo os 60 dias antes do início da versão beta, terei que fazer pelo menos isso, se não, mais do que já estou fazendo. Afinal, não faria sentido para um NPC de baixo nível atrair jogadores para se juntarem à sua organização. Agora que ele era um NPC e não mais um jogador, os métodos disponíveis para ele atrair jogadores e outros NPCs a se juntarem à organização que ele criaria para a batalha final eram agora limitados. Se naquela época ele pudesse utilizar suas conexões da vida real para reunir um grande número de pessoas, como um NPC, a única coisa em que ele poderia confiar era em sua força e na reputação que tinha. Terei que começar a pensar em maneiras de aumentar minha reputação, ele pensou logo depois, relembrando várias missões que poderia realizar para fazer exatamente isso. Porém, quanto mais ele pensava sobre isso, mais suas sobrancelhas franziam quando ele finalmente soltou um suspiro. A primeira missão que eu poderia realizar para aumentar minha reputação seria depois de ascender para uma classe de rank 1,
mas isso significa que preciso aumentar minha força o mais rápido possível. Força e reputação realmente andam de mãos dadas. Soltando mais um suspiro, Valir rapidamente terminou a comida restante em sua bandeja antes de devolvê-la às pessoas, agradecendo-lhes pela refeição. Depois disso, ele caminhou lentamente até o dormitório, finalmente sentindo os efeitos da exaustão enquanto seus olhos começavam a fechar de vez em quando. Percebendo isso, ele deu alguns tapas na própria cara, certificando-se de ficar acordado até chegar em seu quarto. Porém, no momento em que entrou em seu quarto, ele permitiu que as necessidades de seu corpo assumissem o controle, deitando-se na cama com o uniforme ainda vestido enquanto Valir fechava rapidamente os olhos, gradualmente caindo em um sono profundo. Fim do capítulo. Capítulo 14 Planejamento. MNGH. Sentindo-se como se tivesse dormido melhor até o momento, a consciência de Valir gradualmente ganhou vida enquanto os fracos raios do sol perfuravam sua janela, iluminando seu rosto. Jogando-se e virando-se na cama algumas vezes para se afastar dos raios, ele finalmente parou de fazer isso quando sentiu a cama começar a absorver um pouco do calor do sol. Deixando escapar um suspiro interiormente, ele gradualmente se despertou, sentando-se na cama para fazer alguns alongamentos leves com a parte superior do corpo. No entanto, em vez de sentir prazer ao esticar os membros, uma dor indescritível se espalhava por todo o corpo sempre que o fazia. Percebendo isso, ele não pôde deixar de sorrir ironicamente enquanto murmurava suavemente: "Eu sabia que meu corpo estaria dolorido quando acordasse, mas nunca esperei que estivesse tão dolorido." Respirando fundo enquanto se forçava a esticar o corpo em meio à dor, ele finalmente saiu da cama, esticando os membros inferiores apenas para descobrir que eles também estavam doloridos. Aceitando o fato de que estava todo dolorido, ele sentou-se na beira da cama por enquanto, imaginando se havia algo que pudesse comprar na loja do ponto de contribuição para aliviar a dor. "Vamos verificar a seção de itens", Valir murmurou para si mesmo, percorrendo a lista de itens mostrada na tela. Depois de algum tempo, seus olhos se arregalaram ligeiramente de surpresa quando ele soltou um suspiro de alívio, sua atenção focada em um determinado item. Graças aos céus! Ding! Comprimidos para alívio da dor. Um frasco de comprimidos projetado para aliviar a dor corporal em minutos. Altamente aconselhável tomar apenas um comprimido quando necessário. Pré-requisitos: classificação, guarda. Custo: 10 pontos de contribuição. Vendo que ele tinha o dobro de pontos de contribuição do que o necessário, Valir comprou o item sem hesitar, imaginando como o item seria entregue a ele. No entanto, ao contrário de suas expectativas, depois de aceitar a solicitação de compra do item, um pequeno frasco de comprimidos apareceu do nada na frente dele, pousando suavemente em suas palmas. Superando o sentimento inicial de espanto do único mecânico de entrega, ele foi em frente e abriu o frasco de comprimidos, contando rapidamente que o número de comprimidos no frasco duraria bastante tempo. Tirando um do frasco, ele engoliu o comprimido junto com alguns goles de água, sentindo um imenso alívio tomar conta de seu corpo alguns segundos depois. Embora a dor ainda esteja presente, não é tão intensa quanto antes, ele murmurou, fazendo menos esforço para se levantar antes de ir ao banheiro para tomar banho. De qualquer forma, eu deveria descansar meu corpo por enquanto. Não faz sentido levar meu corpo ao limite se isso significa que minha saúde pode piorar, pensou ele, certificando-se de ser minucioso ao esfregar o corpo da cabeça aos pés. Assim que saiu do banheiro, alguns minutos depois, ele deu uma rápida cheirada no uniforme que usou para dormir, balançando a cabeça levemente quando ainda sentiu um cheiro agradável emanando dele. Com isso, ele vestiu o uniforme mais uma vez, asando as rugas em sua superfície antes de fixar em suas costas a lança de madeira que havia colocado ao acaso no chão na noite anterior. Depois disso, ele saiu do quarto e foi até o refeitório para tomar café da manhã. Quando chegou lá, notou alguns rostos familiares, alguns deles acenado para eles com um sorriso leve, mas cansado, no rosto.
Obtendo a bandeja de comida que havia pedido, ele gradualmente se dirigiu às pessoas que acenaram para ele antes de se sentar ao lado delas. Bom dia, Valir. Como foi o sono? Leon perguntou enquanto Valir dava uma mordida na torrada com geleia de frutas. Pan, da N0VE1-C, foi bom na maior parte do tempo, então eu acordei, disse Valir em resposta, arrancando algumas risadas dos outros. Bem, isso não é surpresa, disse Jonas, seu tom um tanto profundo, já que acabara de acordar como os outros. Damian nos disse que você levou seu corpo ao limite. Então, você seguiu em frente e ainda por cima participou da patrulha noturna. Eu disse a ele para descansar depois do que fez, respondeu uma voz de longe, que aos poucos se aproximou deles. Vendo que o líder da guarda queria sentar ao lado deles, Valir e os outros rapidamente abriram espaço. Mas acho que isso também é uma espécie de experiência de aprendizado. De qualquer forma, como é ser um guarda de aldeia agora que você passou pelo primeiro dia? Perguntou Damian logo depois. Terminando uma torrada antes de começar a devorar outra, Valir respondeu. É uma sensação agradável, com certeza. Fico feliz em ouvir isso. Ao ouvir essas palavras saírem da boca de Damian, Leon e os outros não puderam deixar de sorrir enquanto continuavam a conversar sobre algumas coisas enquanto tomavam seus respectivos cafés da manhã. Eventualmente, todos terminaram de comer, o que os levou a seguir caminhos separados. Mas antes disso, Damian deu um conselho a Valir. Já que você se esforçou demais ontem, descanse por hoje. Se você estiver inquieto, poderia treinar um pouco no campo de treinamento, mas isso é tudo. O equilíbrio entre trabalho e descanso também é importante. Depois de dizer essas palavras, Damian finalmente deixou o local, com Valir guardando suas palavras na memória. Olhando ao redor do refeitório por um tempo, ele finalmente decidiu dar um passeio hoje, pensando em comprar algumas roupas para vestir além dos uniformes que lhe foram dados. Lembrando-se da bolsa de dinheiro que Trindle lhe deu antes de se separarem, ele rapidamente fez um desvio para seu dormitório quando uma certa memória passou por sua mente. Agora que penso nisso, eu poderia ter conseguido uma quantia considerável de dinheiro vendendo aqueles cadáveres de monstros, ele pensou, lamentando um pouco o fato de não ter pensado em fazer isso ontem. Embora ele sentisse que os cadáveres ainda estavam lá, considerando o quão esparsos estavam os monstros na área, ele decidiu que era melhor que o solo reivindicasse os cadáveres. Afinal, ninguém queria comprar cadáveres em decomposição. Colocando a bolsa de dinheiro no bolso, Valir caminhou tranquilamente até a entrada do quartel antes de sair, passeando pela vila enquanto pensava em algumas das coisas que queria fazer antes do início da versão beta. Primeiro, preciso adquirir as habilidades básicas de ferreiro, ele pensou consigo mesmo, olhando ao longe para um prédio com uma chaminé aparentemente alta. Falando nisso, eu provavelmente deveria fazer uma viagem ao ferreiro da vila mais tarde. Tenho que desbloquear a árvore tecnológica do ferreiro se quiser progredir. Relembrando o que sabia sobre os requisitos para obter a classe ferreiro, ele sabia que teria que mergulhar na árvore tecnológica, algo que não poderia evitar no longo prazo. Apenas pelo nome do recurso, pode-se facilmente inferir que a árvore tecnológica tinha algo a ver com um sistema que se ramificava como uma árvore, e alguém estaria correto. No entanto, o propósito da árvore tecnológica foi muito além disso, com a maioria dos jogadores considerando a coisa mais importante para um jogador se concentrar além das habilidades. A árvore tecnológica pode ser dividida em 3 grandes seções: combate, produção e inovação. Naturalmente, todas estas secções tinham os seus próprios ramos, sendo os ramos da secção de combate as diversas armas, e os ramos da secção de produção os vários campos de produção que se poderia empreender, sendo a ferraria uma delas. No entanto, se alguém perguntasse a qualquer jogador qual seção da árvore tecnológica é de suma importância, eles concordariam unanimemente que o título teria que ir para a seção inovação. Agora, pode-se perguntar por que isso seria o caso. Bem, a resposta para isso seria simples. A seção inovação deu acesso à tecnologia mais avançada. Fim do capítulo.
Capítulo 15 A classe escolhida. Num mundo como Veldanir, que tinha um nível de tecnologia mais ou menos equivalente ao da Era da Renascença, ter acesso a um nível mais elevado de tecnologia significava ter acesso a uma grande fonte de poder. Como Greater Beyond era um jogo que permitia aos jogadores atravessar múltiplos universos em suas versões posteriores, nem é preciso dizer que tecnologia altamente avançada era um requisito se alguém precisasse percorrer o universo, além de confiar na própria força. Com isso em mente, Valir contaria com a disparidade entre a tecnologia atualmente disponível em Veldanir e o nível de tecnologia que alcançará no futuro para estabelecer uma marca neste mundo, utilizando ao máximo as propriedades da classe ferreiro. Pensando sobre isso, ele sabia que algo assim já havia sido feito por alguns jogadores em sua vida anterior, utilizando uma classe de produção e a árvore tecnológica para estabelecer um período de domínio em seus respectivos mundos. Porém, como ninguém havia usado a estratégia antes, poderia-se dizer que Valir seria o pioneiro a tornar a estratégia algo a ser temido. Nem é preciso dizer que ele iria usá-lo para deixar uma imagem duradoura nas mentes dos jogadores e dos NPCs, alcançando a reputação necessária para que sua futura organização recrutasse pessoas em massa. Além de desbloquear a árvore tecnológica e obter essas habilidades, há algumas outras habilidades que preciso obter. Em algum momento, Valir sentou-se em um banco aberto ao longo da rua, admirando a visão um tanto idílica diante dele. Eu me pergunto se a loja de pontos de contribuição tem alguns deles. Com esse pensamento em mente, ele foi em frente e abriu uma tela à sua frente, examinando a seção de habilidades da loja de pontos de contribuição em busca das habilidades que precisava. Ao fazer isso, ele não pôde deixar de pensar na aula que iria cursar como sua turma de Rank 1. Embora ele tenha reduzido sua escolha a algumas variantes de aulas de ferreiro ontem, enquanto estava no campo de treinamento, foi apenas há algum tempo que ele decidiu escolher uma única, decidindo fazer uma aula que era muito melhor do que um ferreiro normalmente poderia fazer, mas não foi restrito em comparação com as outras variantes que ele tinha em mente. Claro, havia classes variantes muito mais fortes do que as classes que ele pretendia obter. No entanto, todos eles tinham requisitos muito mais rigorosos do que os que ele escolheu, com alguns deles até precisando passar por múltiplas missões de alta dificuldade seguidas para apenas obter as qualificações para ascender a essa classe. Havia até uma classe que precisava que todas as estatísticas estivessem em 100, um número que só seria alcançável quando alguém tivesse uma classe de Rank 2, se não usasse outros meios para fazê-lo. Como mencionado antes, ele reduziu suas escolhas a algumas aulas, levando em consideração a versão beta que estava prestes a começar em cerca de 2 meses. Quanto a quantas classes exatamente ele reduziu, na verdade eram 3. A primeira classe era uma classe de ferreiro que buscava o auge do controle ao forjar, o que significava que um dos requisitos era um atributo DX alto. Quanto à outra classe, buscava o auge do conhecimento, contando com a habilidade do ferreiro de memorizar e recordar dezenas, se não centenas de projetos. Naturalmente, tal classe exigia uma estatística de INT alta. Contemplando essas duas escolhas, Valir acabou descartando as duas, considerando que a terceira classe era a melhor escolha se ele não quisesse se limitar. Ao contrário das duas primeiras classes, que visavam um extremo em direção a uma determinada estatística, em vez disso, buscavam um equilíbrio entre as duas estatísticas mencionadas anteriormente, algo que Valir preferia mais. Afinal, o atributo DX não apenas aumentava o controle durante o forjamento, mas também aumentava o controle sobre a arma durante a luta. Quanto ao atributo INT, além de permitir que ele retenha mais informações e coisas do gênero, também aumentava o tamanho da reserva de mana, algo em que ele sabia que confiaria no longo prazo. No entanto, alguém poderia pensar que a terceira classe seria ofuscada pelas duas primeiras classes, dando a sensação de que era um pau para toda obra, mas um mestre de ninguém. Com isso, surgiram os demais requisitos para a obtenção da classe, permitindo que ela fosse classificada como uma classe variante um nível superior aos 2.
Eles realmente têm duas das habilidades que eu preciso, Valir exclamou levemente surpreso, sua atenção focada nas habilidades atualmente na tela. Porém, essa leve surpresa foi rapidamente substituída por uma carranca quando ele percebeu os pré-requisitos que deveria cumprir antes de poder comprá-los. Pelo menos, eu tenho isso como plano de backup se tudo mais falhar. Mãos hábeis. Raridade, comum. Aumenta a Dex do usuário por um período limitado de tempo em troca de MP. Aumentar o nível da habilidade melhora a eficácia e a potência da habilidade. Pré-requisitos, classificação, guarda. Custo, 500 pontos de contribuição. Armas robustas. Raridade, comum. Aumenta a for do usuário por um período limitado de tempo em troca de MP. Aumentar o nível da habilidade melhora a eficácia e a potência da habilidade. Pré-requisitos, classificação, guarda. Custo, 500 pontos de contribuição. Considerando que todos os guardas que vi até agora usam algum tipo de arma, não é surpresa que tais habilidades estejam disponíveis no nível mais baixo, ele murmurou, estalando a língua logo depois. Mas patrulhar por pelo menos um mês direto para conseguir um dos dois. Prefiro seguir a primeira ideia que tenho em mente. Mas terei que guardar isso para quando ficar um pouco mais forte, ele continuou, coçando a cabeça enquanto soltava um leve suspiro. Para superar a lacuna provocada pelo foco no equilíbrio entre as duas estatísticas, um dos requisitos para obter a classe variante que Valir queria era obter habilidades capazes de melhorar temporariamente uma determinada estatística. No caso dele, ele precisava obter mãos hábeis e braços robustos, que melhoravam Desi-For, e olhos astutos e mente astuta, que melhoravam Peri e NT. Embora ele estivesse feliz em descobrir que poderia comprar duas das habilidades que precisava através da loja de pontos de contribuição, com quanto tempo levaria para acumular os pontos para comprá-los, ele preferia seguir com o primeiro plano que tinha em mente, que era ir para uma determinada cidade e recuperar uma missão lá. Isso só deixa o requisito final para a classe, que é atingir um atributo de 20 tanto para DX quanto para INT, pensou Valir, franzindo levemente a testa enquanto vasculhava suas memórias, tentando recordar métodos que lhe permitiram alcançar o que precisava, no início do jogo. Com a classe civil dando um ponto para todas as estatísticas e um ponto grátis para a pessoa alocar onde quisesse, no momento em que atingisse o nível 10, ele só conseguiria atingir 15 pontos tanto para DX quanto para INT se alocasse todos 10 pontos grátis ele obteria uniformemente entre as duas estatísticas. Isso significava que ele tinha que encontrar uma maneira de obter mais 5 pontos para ambas as estatísticas. Felizmente, depois de pensar um pouco, seus olhos se arregalaram levemente quando uma certa memória surgiu em sua mente, provocando um sorriso em seu rosto. Batendo nas coxas enquanto soltava uma leve risada, ele murmurou, quase me esqueci dessas coisas. Esses malditos elixires de reforço. Fim do capítulo. Capítulo 16 O julgamento de Tristão. Ao relembrar os elixires de reforço, algumas outras memórias também surgiram em sua mente, provocando outra leve risada saindo da boca de Valir ao achar as memórias hilárias. Em sua vida anterior, quando todos ainda tentavam entender como o jogo funcionava, alguns jogadores dependiam do poder do dinheiro para obter um item que lhes permitisse atingir um nível de poder inatingível na época. Com esse novo poder, eles reinaram como tiranos em suas respectivas áreas iniciantes, tornando-se temidos e desprezados pelos jogadores que tiveram que trabalhar duro para alcançar o mesmo nível de poder que obtiveram através da caça às baleias. Porém, por causa disso, todos os jogadores foram apresentados à existência de elixires de reforço, itens que, quando consumidos, davam ao jogador um aumento de 1 ponto em todas as estatísticas. Embora um jogador só pudesse consumir no máximo 10 desses elixires de reforço, isso significaria que um jogador no nível 1 teria as estatísticas de um jogador excedendo o nível 10, permitindo-lhes derrotar qualquer jogador abaixo desse nível sem muitos problemas.
Infelizmente para essas pessoas, seu reinado de terror durou pouco quando descobriram que havia realmente uma maneira de inventar elixires de reforço sem ter que recorrer a compras no jogo. Não só isso, mas também descobriram que os elixires de reforço que aqueles que os compraram obtiveram eram do nível mais baixo, sendo denominados elixires de reforço básicos. Com esse novo conhecimento sendo rapidamente espalhado por toda a base de jogadores, o campo de jogo foi rapidamente nivelado, pois cada novo jogador daquele ponto em diante sabia da importância de consumir os vários níveis de elixires de reforço. Como demoraria um pouco para que o conhecimento dos elixires de reforço se tornasse difundido mais uma vez nesta nova vida, Valir iria usá-lo a seu favor para ganhar vantagem, sorrindo enquanto começava a navegar pela aba de itens da loja de pontos de contribuição. Se bem me lembro, os elixires de reforço são divididos em duas categorias, elixires de reforço físico e elixires de reforço mental, pensou ele, tentando lembrar a receita de ambos. Embora os comprados aumentem todas as estatísticas, consumir ambos ainda daria o mesmo efeito. Além disso, ao contrário dos comprados, eles também darão algo extra quando se consumir 10 de cada. Pensando no item extra que veio consumindo 10 elixires de reforço físico e 10 elixires de reforço mental, o sorriso no rosto de Valir ficou um pouco mais amplo, em êxtase ao descobrir que a loja de pontos de contribuição tinha os materiais necessários para inventar os dois tipos de elixires. Sangue de dragão lagarto, casco de touro da montanha, carne de serpente sombria e garra de tigre escarlate. E pensar que a loja teria todos os materiais importantes necessários para preparar um lote de elixir de reforço físico básico, ele murmurou interiormente. Além disso, eles têm língua de coruja erudita, olhos de lobo prateados e essência de coelho sábio. Até mesmo os materiais importantes necessários para o elixir básico de reforço mental estão disponíveis aqui. Verificando a quantidade de pontos de contribuição necessários para comprar cada um, Valir finalmente somou todos eles, chegando a um total de 140 pontos de contribuição. Vendo que ele só precisaria patrulhar a aldeia por uma semana, em vez de arriscar sua vida no deserto para obter os materiais necessários, ele rapidamente pensou que era uma boa troca, considerando que um lote de materiais era suficiente para ele, para preparar 5 frascos de cada elixir. Chegando à conclusão de que só teria que patrulhar por 2 semanas seguidas para poder consumir os 2 elixires básicos até o limite, Valir fechou a tela à sua frente antes de se levantar do banco, continuando a passear pela vila por um tempo, um pouco mais. Depois de alguns minutos de caminhada, ele parou em frente a um prédio feito de um material incrivelmente resistente que parecia pedra lapidada. Percebendo a grande chaminé na parte de trás do prédio que se projetava como um polegar machucado, Valir deu uma rápida olhada na placa pendurada acima da entrada, balançando a cabeça dizendo que tinha ido ao lugar certo ao entrar. Para um ferreiro de aldeia, é muito bem equipado, Valir murmurou para si mesmo, observando a visão à sua frente que era tão familiar. No lado direito do prédio havia um balcão em forma de L que tinha uma seleção de armas penduradas na parede, enquanto algumas prateleiras de madeira podiam ser vistas no lado esquerdo, todas contendo armas que pareciam ser de qualidade muito superior do que aqueles na sala de equipamentos do quartel. Bem no fundo do prédio havia uma fornalha de pedra, contendo chamas que irradiavam uma imensa quantidade de calor, dando a sensação de que iria explodir a qualquer momento. No entanto, em frente à fornalha havia um homem usando um avental à prova de fogo, martelando um pedaço de metal quente na bigorna à sua frente. Ao ouvir o som de metal colidindo contra metal reverberando por todo o lugar, Valir não pôde deixar de fechar os olhos por um momento enquanto permitia que sua mente vagasse de volta às memórias de seus primeiros dias como ferreiro. Infelizmente para ele, esta viagem durou pouco, pois o homem da ferraria veio até ele. Bem-vindo ao Astarto Village Smith. O que posso fazer por você? Quando o tom calmo do homem entrou nos ouvidos de Valir, este foi rapidamente trazido de volta à realidade, ficando cara a cara com um jovem que parecia ter quase 20 anos.
Porém, notando rapidamente o avental à prova de fogo que o homem usava e as mãos calejadas obtidas apenas em horas incessantes de trabalho servil, Valir se impediu de falar sobre a idade do homem enquanto assentia em resposta. Eu gostaria de aprender o básico da ferraria, na verdade. É assim mesmo? O homem ergueu a sobrancelha, um pouco desconfiado do motivo pelo qual um guarda da aldeia deles iria até sua ferraria. Certamente um guarda como você já estaria ocupado aprimorando suas habilidades de combate, não? Por que se submeter a horas cansativas na frente de uma fornalha quente ainda por cima? Embora a pergunta dele faça sentido, essa limitação realmente não se aplica a mim. Pensando em sua resposta, Valir finalmente abriu a boca. Esse pode ser o caso de outros guardas, mas não de mim. Além disso, o que há de errado com um guarda começando a ferraria? Por que a necessidade de um tom hostil? Hostil? Ao ouvir a última pergunta de Valir, o homem ficou um pouco confuso. Balançando a cabeça, ele esclareceu: se você achou que minha pergunta parecia hostil, então deixe-me pedir desculpas. Eu só estava curioso para saber por que um guarda escolheria a ferraria, considerando que eles já passam a maior parte do tempo aprimorando suas habilidades de combate. De qualquer forma, você está certo. Não há nada de errado em um guarda começar a trabalhar como ferreiro. Esse erro foi meu, ele continuou, olhando nos olhos de Valir. Depois de um tempo, ele se virou antes de soltar um leve suspiro ao retornar para a bigorna. Infelizmente, não posso te ensinar ferraria. Você ainda não tem a força necessária para isso. Embora Valir inicialmente tenha ficado desanimado pelo fato de não ser capaz de aprender ferraria com o homem, depois de ouvir o raciocínio por trás disso, um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto seus olhos ficavam determinados. Deixando escapar uma risada, ele perguntou ao homem: e se eu alcançasse a força necessária para isso? Você me ensinaria? Bem, isso depende, respondeu o homem, sua atenção voltada principalmente para a bigorna. Quanto tempo você acha que levaria para atender aos meus requisitos? Como são 2 semanas? Quando essas palavras saíram da boca de Valir, o homem não pôde deixar de parar o que estava fazendo ao olhar para Valir. Embora ele não pudesse deixar de sentir que o guarda diante dele estava blefando, o sorriso confiante que Valir tinha no rosto fez o ferreiro pensar que valia a pena apostar. Está ficando chato aqui ficar martelando sozinho, de qualquer maneira. Com isso, uma tela apareceu na frente do ferreiro, tocando algumas coisas nela pouco tempo depois. Logo depois, ele olhou para Valir. Tudo bem então. Você tem 2 semanas. Boa sorte, Ding. Você recebeu uma nova missão, Julgamento de Tristan. Fim do capítulo. Capítulo 17. Mudando a abordagem. Ding. Julgamento de Tristan. Missão por tempo limitado. Dificuldade, B. Embora você não tenha atendido às qualificações mínimas que Tristan deseja aprender o básico da ferraria, você decidiu mencionar que seria capaz de alcançá-lo dentro 2 semanas. Cético em relação às suas afirmações, ele lhe dá esta missão para ver se você tem a capacidade de respaldar suas palavras. Se você tiver sucesso, talvez ele possa lhe ensinar mais do que você esperava. Requisitos da missão. Maior que alcance uma estatística de STR de 7/2. Maior que alcance uma estatística de DX de 7/2. Maior que alcance uma estatística de AG de 7/2. Maior que alcance um estatística de 7/2. Recompensas da missão: afinidade mais 3,0 com Tristan, reputação mais 5,0 na Vila Astarto, 1000 XP, acesso antecipado à árvore tecnológica. Penalidade da missão: afinidade menos 20 com Tristan, reputação menos 100 na Vila Astarto. Restante tempo: 20 dias. Nota: completar a missão em menos tempo aumenta a chance de obter uma missão vinculada à missão atual. Bem, então, isso definitivamente não era algo que eu esperava conseguir, Valir pensou consigo mesmo, agradavelmente surpreso por ter obtido uma missão com o que acabara de fazer. Então,
Novamente, comigo fazendo uma afirmação tão arrogante, não é nenhuma surpresa que ele queira ver se eu tenho a capacidade de fazer backup. Mas uma missão de classificação B, isso também é raro. É possível que haja mais neste ferreiro do que eu pensava. Ele murmurou interiormente, lembrando que a classificação das missões comumente distribuídas aos jogadores atingia no máximo a classificação C. Com um sistema de classificação que ia de I a S, Valir rapidamente lembrou que a maioria das missões de classificação B tinham relações com uma linha de missão maior, com as duas classificações restantes acima dela, classificação A e S, tendo algo a fazer que poderia perturbar o equilíbrio, de um mundo, pelo menos. Naturalmente, ele também percebeu isso na missão que lhe foi dada. Embora a exigência para a continuação fosse um tanto enigmática, precisar que ele completasse a missão antes que o tempo acabasse apenas o estimulou a fazer melhor, curioso para saber o que viria depois. Além da quantidade decente de XP que eu conseguiria com a missão, o que é sempre bom, eu também conseguiria um aumento na minha reputação, embora isso só fosse eficaz na vila. Bem, é definitivamente melhor que nada. Continuando a ler a descrição da missão, os olhos de Valir não puderam deixar de se fixar nas recompensas, apenas para focar em outra parte da tela pouco depois. Ei, Tristan, foi? Valir gritou de repente, fazendo com que o homem da ferraria olhasse para ele em resposta. Eu disse que seria capaz de completar seus requisitos dentro de 2 semanas. Por que você está me dando mais uma semana para concluí-los? Ao ouvir a pergunta, Tristan esfregou o queixo um pouco enquanto ponderava sobre isso. Depois de um tempo, ele levantou um dedo. Bem, por exemplo, por que não? Considere que estou sendo gentil com um guarda que quer aprender a arte da ferraria. Mas, falando sério, embora eu queira acreditar na sua afirmação de ser capaz de fazer isso em 2 semanas, pense nisso como se eu estivesse apenas errando por excesso de cautela. Afinal, não quero que você perca o interesse em ferraria só por causa disso, continuou ele. Além disso, eu realmente não quero ficar do lado ruim de um dos guardas da aldeia, se puder. Posso ser capaz de lutar, mas vocês são os especializados nesse assunto. De qualquer forma, não há pressa. Alcançar o nível 7 é mais difícil do que se imagina, afinal. Depois de dizer essas palavras, Tristan voltou seu olhar para a bigorna à sua frente, pegando a barra de metal na superfície com uma pinça antes de colocá-la na fornalha perto dele. Sentindo que seria inútil conversar mais com o cara, Valir fechou a tela na frente de seu rosto, coçando a cabeça antes de se virar para sair da ferraria. Reticências. A missão exige que eu alcance 7 pontos em 4 estatísticas, o que só seria possível se eu alcançasse o nível 7, considerando que não conheço outras maneiras de aumentá-lo. Enquanto voltava para o quartel, Valir ponderou sobre os requisitos da missão que havia conseguido. Até Tristan mencionou anteriormente que eu precisaria atingir o nível 7 se quisesse completar a missão. Sentindo um leve ronco no estômago, Valir apressou ligeiramente o passo quando um sorriso astuto apareceu em seu rosto. Bem, se ele soubesse que eu tinha acesso a algo como os elixires de reforço básico, ele provavelmente teria acreditado em minha afirmação. Por outro lado, não faz muito sentido revelar segredos a estranhos só para se gabar. De qualquer forma, com Tristan me dando mais de 2 semanas para completar a missão, eu poderia prosseguir com meu plano anterior de participar das patrulhas noturnas por 2 semanas seguidas. Coçando a cabeça, ele ponderou sobre como iria completar a missão. Depois disso, comprarei os materiais na loja de pontos de contribuição e pedirei a um alquimista que prepare os elixires para mim. Qual teria sido o plano ideal com certeza, mas então me lembrei de alquimistas que são capazes de espremer até o último gotas dos materiais só podiam ser encontradas nas cidades. Além disso, obter os serviços desses alquimistas exigiria muito mais dinheiro do que tenho atualmente. Percebendo isso, Valir não pôde deixar de franzir a testa. Porém, se eu me contentar com alquimistas nas cidades e vilarejos próximos, ou encontrar o alquimista nesta vila, é certo que eles não serão capazes de inventar um lote completo de elixires.
O que eu deveria? Assim que ele chegou à entrada do quartel, um pensamento surgiu em sua mente, levando-o a parar seus passos quando os analgésicos que ele havia comprado anteriormente surgiram em sua mente pouco depois. Parece que terei que sorrir e suportar a dor por algum tempo. Quase esqueci de considerar aumentar meus níveis com XP. Com isso em mente, um plano foi rapidamente traçado na mente de Valir enquanto ele se dirigia ao refeitório, dando-lhe a sensação de que não apenas seria capaz de completar os requisitos, mas fazê-lo em menos da metade do tempo que levaria. Foi dado. Novo plano. Vou participar das patrulhas noturnas por uma semana seguida para conseguir um lote dos materiais necessários para preparar os 2 elixires básicos. Enquanto faço isso, sairei da vila pela manhã para obter XP de monstros para aumentar meu nível. Acho que acumularei XP suficiente para atingir o nível 4 ou 5. Algo nesse sentido. De qualquer forma, terei que basear isso no número de frascos que o alquimista é capaz de inventar a partir dos materiais que eu lhes dou. Se eles fizessem 3 frascos ou mais, seria ótimo, mas se eles fizessem apenas 2 frascos, acho que vai dar certo. Por enquanto, vou deixar meu corpo descansar o máximo possível. Reticências besteira. Esqueci de comprar roupas no caminho. Fim do capítulo. Capítulo 18. Uma semana. Depois de fazer um pequeno desvio até a alfaiataria próxima para comprar uma quantidade razoável de roupas que ele pudesse trocar quando terminasse de comer, Valir passou o resto do dia se recuperando, permitindo que seu corpo se curasse naturalmente da dor causada pelo esforço excessivo no dia. Porém, isso não significa que ele passou o tempo ocioso em seu quarto. Por volta da tarde, ele dirigiu-se ao campo de treinamento com uma de suas roupas recém-compradas, golpeando um dos bonecos de treinamento com sua lança de madeira para relembrar mais de sua experiência de combate. 1 hora depois, ele deixou o campo, satisfeito com o que havia lembrado, bem como com o fato de estar com o sangue fervendo. Quando a noite caiu, ele se encontrou com Leon e os outros no refeitório, conversando sobre vários assuntos enquanto comiam. Em algum momento, Valir trouxe à tona o assunto de encontrar um alquimista, o que rapidamente despertou o interesse dos outros. Então, vocês sabem se temos um alquimista nesta vila? Valir perguntou, olhando para as expressões dos outros para ver se sabiam de alguma coisa. Bem, você sempre pode tentar verificar a clínica da aldeia, disse Lu em resposta, colocando na boca uma colher do ensopado que pediu. Esse é provavelmente o melhor lugar para começar a procurar um alquimista. Eles vendem muitas misturas alquímicas básicas, então eu diria que você deve ir primeiro à clínica também, disse Jonas logo depois. Também existe a chance remota de que todas as misturas alquímicas que eles vendem venham de uma de suas conexões. Se for esse o caso, tente obter as informações na clínica, a comida dele. Na pior das hipóteses, basta ir para a cidade de Conco. Tenho certeza que você poderia contratar os serviços de um alquimista mediante o pagamento de uma taxa. De qualquer forma, por que você está procurando um alquimista? Louis não pôde deixar de perguntar. Você precisa fazer uma mistura específica? Bastante. Valir assentiu, fazendo com que os outros olhassem para ele com interesse, perguntando-se se ele lhes diria exatamente o que ele queria que fosse inventado. Infelizmente para eles, uma leve risada foi a única resposta que obtiveram dele, o que naturalmente provocou múltiplas carrancas e estalos de língua nos outros. Vendo a resposta deles, a risada de Valir eventualmente se transformou em risada. Embora eu realmente não possa dizer nada sobre isso por enquanto, saiba que você terá uma surpresa nas próximas semanas. Com apenas essas palavras para trabalhar, os outros terminam seus jantares a contragosto, lançando um olhar frio para Valir antes de partirem. Em resposta a esses olhares, ele só conseguiu sorrir ironicamente. Bem, se eles soubessem o que eu queria inventar, provavelmente perderiam a cabeça. É melhor se eu guardar isso para mim por enquanto. Reticências. Ao acordar de uma boa noite de sono, Valir sentiu que seu corpo havia renascido, com a dor de 2 dias atrás desaparecendo completamente, como se não estivesse lá em primeiro lugar.
Sentindo-se revitalizado, ele foi em frente e lavou o rosto antes de tomar um banho rápido, vestindo um conjunto de roupas largas assim que saiu. Fixando sua fiel lança de madeira nas costas, ele tomou um café da manhã rápido no refeitório antes de seguir para a entrada do quartel algum tempo depois. Porém, ao invés de ficar perto da entrada, dando a sensação de que estava esperando os outros guardas começarem a patrulha, ele passou por ela, indo até os arredores da vila para encontrar alguns monstros para matar. Na verdade, seu plano estava agora em ação. Agora que ele estava no nível 2, isso significava que os alvos ideais para ele mudaram de monstros de nível 1 para monstros de nível 2. No entanto, curioso para saber quão grande era a diferença entre um aumento de um único ponto em todas as estatísticas, ele decidiu começar o dia com um monstro de nível 1, encontrando rapidamente um depois de procurar na periferia da vila cerca de 10 minutos depois. Ding! Você matou um javali de nível 1. Você ganhou 10 XP. Ganhei menos XP matando, murmurou Valir enquanto se lembrava da luta que havia acontecido antes. Porém, seria mais correto chamar isso de surra unilateral, visto que ele não deu ao javali com quem lutou nenhuma única oportunidade de retaliar. Ah, certo. Quase esqueci que o sistema estava em vigor, então jogadores de alto nível não podem abusar dele. De qualquer forma, vamos passar para alguns oponentes reais. Com isso, Valir procurou por monstros do mesmo nível, eventualmente matando 20 deles quando o sol atingiu seu zênite. Sentindo seu estômago roncar de fome, Valir foi em frente e agarrou 2 dos cadáveres dos monstros, levantando-os em cada ombro enquanto retornava para a aldeia. Isso contribui para um bom treinamento de resistência. Depois de algum tempo, ele chegou em frente à alfaiataria onde comprou suas roupas, jogando os cadáveres dos monstros no chão enquanto perguntava ao alfaiate se ele queria comprar as peles dos monstros que trouxera. Saindo com cadáveres esfolados e uma quantidade razoável de moedas, ele seguiu para a pousada da aldeia, onde vendeu os cadáveres para eles usarem como carne nas refeições. Conseguindo mais uma boa quantia de dinheiro com a troca, Valir saiu da pousada, voltando para o quartel enquanto resumia tudo o que havia acontecido até agora. Então, cada monstro de nível 2 me dá 20 XP por morte. Eu matei 20 monstros antes, o que significa que tenho 400 e algum XP que poderia usar. Usarei um pouco para aumentar meu nível para o nível 3, o que irá permita-me começar a lutar contra monstros de nível 3, aumentando assim a quantidade de XP que recebo. Além disso, transportar esses 2 cadáveres me deu um total de 100 moedas de cobre, o que equivale a uma moeda de prata. Considerando que gastei metade do que Trindle me deu em roupas ontem, atualmente tenho 1,5 moeda de prata, moedas em meu nome. Rindo de quão pobre ele era, Valir estava satisfeito com a rotina que estava seguindo, decidindo segui-la enquanto se dirigia ao refeitório para almoçar, apenas para ir para o campo de treinamento cerca de 1 hora depois. Ao cair da noite, ele participou da patrulha noturna, coordenando-se com os demais guardas para garantir que as pessoas da aldeia voltassem para suas casas respectivamente. E com isso, Valir manteve a rotina no dia seguinte, saindo da vila para matar um monte de monstros antes de levar alguns de volta à vila para vender. Depois disso, ele passava seu tempo no quartel conversando com os outros guardas ou treinando no campo de treinamento, apenas para vestir seu uniforme de guarda quando chegasse a hora de começar sua patrulha noturna. Inesperadamente, uma semana se passou dessa maneira, sem que Valir percebesse. Fim do capítulo. Capítulo 19 Progresso. Sentindo os raios de sol espiando pela janela pela enésima vez, Valir não pôde deixar de soltar um suspiro, abafando um bocejo enquanto lentamente se levantava da cama. Seguindo sua rotina habitual, ele saiu do quarto para ir ao refeitório algum tempo depois com um conjunto de roupas limpas. Quando chegou, ele rapidamente notou algumas pessoas conhecidas sentadas em uma determinada mesa, o que o levou a pegar rapidamente seu café da manhã e ir até lá. Bom dia, Valir disse a essas pessoas, recebendo ondas de luz, acenado com a cabeça e bocejando em resposta.
Sentando-se, ele deu uma olhada rápida na tigela de sopa que pegou, colocando uma colherada na boca antes de assentir interiormente em satisfação. Ah, boa sopa! Bom dia, Valir, Leon respondeu, seu cabelo ainda um pouco bagunçado. Nós aqui estávamos conversando que já faz mais de uma semana desde que você se tornou guarda da aldeia. Damian também nos disse que você se alistou como guarda da aldeia no primeiro dia em que veio para a aldeia, então também tem isso, está gostando da sua estadia na vila até agora. Tem sido muito bom, eu acho, respondeu Valir encolhendo os ombros. Eu realmente não tenho mais nada para comparar, mas ter acesso à comida de graça é definitivamente bom. Chame isso de ser um guarda de aldeia uma vantagem, disse Lui com um leve sorriso no rosto. De qualquer forma, você não nos disse que iria para a clínica da aldeia hoje. Ao ouvir essas palavras, os ouvidos dos outros se animaram, seus olhos ganhando um pouco de vigor enquanto ouviam a conversa. Quanto a Valir, ele assentiu levemente em resposta a essas palavras depois de refletir um pouco sobre isso. Sim, acho que disse algo assim. Então, você vai nos contar? Lui perguntou logo depois, provocando acenos de concordância dos outros que estavam ouvindo. Dizer o quê? Embora Valir soubesse o que eles queriam saber, ele agiu indiferente, continuando a colocar colheradas de sopa quente na boca. Acho que não tenho nada para te contar. Não se faça de bobo, Leon não pôde deixar de dizer, apontando a colher para Valir. Você nos perguntou há uma semana se conhecíamos algum alquimista na vila. Claro, você nos mencionou que tentaria se encontrar com um alquimista hoje há alguns dias, mas ainda não nos contou o que você queria que aquele alquimista inventasse. Afinal, essa é a razão pela qual você está se encontrando com um, certo? Sim, Valir assentiu em resposta, sorvendo o conteúdo restante da tigela antes de devolver a bandeja. Voltando para onde os outros estavam, ele coçou a cabeça enquanto ponderava um pouco sobre isso, decidindo revelar um pouco mais do que havia revelado antes. Bem, digamos apenas que a aldeia entrará em frenesi se a notícia se espalhar. Ainda vago como sempre, ao ouvir a resposta de Valir, todos não puderam deixar de soltar um leve suspiro. Para alguns, a imaginação deles ficou louca enquanto tentavam chegar a uma conclusão com a vaga informação que Valir estava lhes dando. Já que você está sendo tão reservado, você está pedindo a um alquimista para ajudá-lo a inventar veneno. Sendo um daqueles que deixaram sua imaginação correr solta, Jonas decidiu perguntar a Valir, provocando olhares arregalados dos outros enquanto olhavam para Valir em leve choque. Você quer que eu? Disse Valir em resposta, recebendo risadas irônicas pouco depois. De qualquer forma, não. Não estou inventando veneno. Levantando-se de seu assento, Valir logo se despediu dos outros, apenas para parar depois de dar alguns passos. Coçando a cabeça com leve fúria, ele olhou para os outros, decidindo saciar a curiosidade deles de uma vez por todas. AGH, tudo bem. Vou contar a vocês o que o alquimista inventou quando voltar. Com os outros aplaudindo ruidosamente de excitação com essas palavras, o que rapidamente atraiu a ira dos outros no refeitório, Valir finalmente voltou para seu quarto, sentando-se em sua cama enquanto abria sua tela de status. Ding! Quando uma pequena tela apareceu na frente de seu campo de visão, foi só então que Valir percebeu que muita coisa havia realmente mudado para ele durante a semana passada. Valir Zeihart. Classe, civil, rank 0. Espécie, humano. Nível, 5. Nível de poder, 42, C. XP não utilizado, 2369. HP, 50 avos. MP, 50 avos. Estatísticas, 5 VIT, 5 FOR, 5 AGI, 5 DEX, 5 INT, 5 IS, 5 PER, 5 LUK, 5 pontos não atribuídos. Observações: muito mais forte do que a pessoa média, com certeza, mas nada ainda se destaca. E pensar que realmente subi tanto de nível durante a semana passada, Valir murmurou.
Acho que é possível atingir o nível 7 dentro do tempo que Tristan me deu. Durante a semana passada, Valir tomou a decisão de matar 20 monstros por dia, trazendo 2 de volta à aldeia para serem vendidos. Por causa disso, ele acumulou uma grande quantidade de XP, permitindo-lhe atingir o nível 5 e ter armazenamento suficiente para aumentar seu nível para o nível 6, se necessário. Devo aumentar meu nível para 6? Ele ponderou. Quer dizer, eu poderia, mas isso vai contra o propósito da rotina que venho fazendo na semana passada. Falando nisso, eu deveria pegar as coisas que preciso na loja, para não esquecer. Pensando nisso, Valir fechou sua tela de status, abrindo a loja de pontos de contribuição em outra tela logo em seguida. Com muita pressa, ele percorreu a aba de itens da loja, comprando todos os materiais que precisava para os elixires, pois seus pontos de contribuição rapidamente retornaram ao que eram em seu segundo dia. Uau! Em um instante, alguns itens atraentes se manifestaram do nada, pousando na palma da mão de Valir enquanto ele colocava cada um no chão. Depois disso, ele se levantou da cama e pegou uma sacola que havia comprado alguns dias atrás, colocando dentro dela todos os itens que haviam se manifestado. Felizmente, tive a visão retrospectiva de trazer alguns cadáveres para a aldeia para venda. Se não, provavelmente estaria pensando em como iria trazer tudo isso comigo. Embora os 2 cadáveres que ele trouxe para a aldeia apenas lhe dessem uma moeda de prata, os cadáveres que ele trouxe nos dias seguintes eram de um nível superior, refletindo seu nível naquele momento. Com isso, a qualidade do couro e da carne dos cadáveres ficou melhor, permitindo-lhe obter mais dinheiro em cada transação. Por causa disso, ele agora tinha cerca de 10 moedas de prata em seu nome, embora fossem mais de 10, se não fosse por algumas delas indo para a bolsa que ele havia comprado. Mesmo assim, ele achou que valia a pena comprar. Fixando a lança de madeira nas costas enquanto pendurava a bolsa no ombro direito, Valir olhou ao redor do quarto para se certificar de que não havia esquecido nada. Depois de verificar se tudo o que era importante estava com ele, ele saiu do dormitório para ir até a clínica da aldeia. Ao fazer isso, ele finalmente tomou uma decisão sobre uma certa questão que tinha. Bem, melhor prevenir do que remediar, eu acho. Ding! 2068 XP foram alocados. Você agora está no nível 6. Todas as suas estatísticas foram aumentadas em 1 ponto. Você ganhou 1 ponto de estatísticas não atribuído. Fim do capítulo. Capítulo 20 Vera, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo desde o nível acima, o ritmo de Valir acelerou ligeiramente, aproveitando a energia para se dirigir mais rápido à clínica da vila. Com ele perguntando a Leon e aos outros onde estava, chegando ao ponto de fazê-los acompanhá-lo até lá, não demorou muito para que ele chegasse na frente de um prédio de aparência modesta. Embora o exterior do edifício fosse feito de madeira, Valir sentiu que havia um toque de mana imbuído nele, o que o fazia dar a sensação de que havia se enraizado no solo. Ao entrar no prédio, ele foi saudado pela visão de um exterior minimalista, porém limpo, com vários bancos de madeira bem arrumados em um canto, enquanto várias prateleiras contendo frascos de líquidos e outras bugigangas podiam ser vistas no outro. Num canto havia 2 bancos, com um menino sentado em um deles. Estendendo o braço direito, ele mostrou um leve ferimento para a jovem à sua frente. A jovem, que estava sentada no outro banquinho, disse algumas palavras tranquilizadoras ao menino antes de colocar as mãos sobre o ferimento. Logo depois, uma luz verde suave emanou das mãos da pessoa, permitindo que o menino observasse com espanto o ferimento leve em seu braço se fechar em poucos minutos. Descendo do banquinho, o menino olhou para o braço direito antes de movê-lo, um sorriso logo adornando seu rosto enquanto agradecia à jovem. Dando-lhe uma pequena bolsa de dinheiro, o menino saiu rapidamente do prédio enquanto se despedia. Em resposta, a jovem acenou de volta para o menino, despedindo-se dele, apenas para perceber que havia outra pessoa no prédio. Peço desculpas por não ter notado você antes, disse a jovem em um tom levemente apologético. Depois disso, a pessoa fez uma leve reverência antes de perguntar,
Como posso ajudá-lo hoje? Esta é a clínica da aldeia, certo? Em vez de responder a pergunta, Valir fez sua própria pergunta. Sim, esta é realmente a clínica da aldeia, ela respondeu, com um sorriso leve, mas alegre, adornando seu rosto. Você tem algum tipo de doença? Talvez uma ferida que você gostaria de tratar. Ao ouvir a pergunta, Valir balançou a cabeça. Na verdade, vim aqui porque as pessoas disseram que um alquimista poderia ser encontrado aqui. O senhor precisa do serviço de um alquimista? Perguntou a jovem em resposta à sua explicação. De fato, preciso inventar algo. Valir assentiu. Então, a clínica tem um alquimista? Nós fazemos. A jovem soltou uma leve risada enquanto assentia. Na verdade, você está olhando para eles agora. Em resposta a essas palavras, Valir não pôde deixar de erguer uma sobrancelha, olhando melhor para a mulher à sua frente. Com o cabelo cor de vinho preso em um coque, preso por um grosso bastão de grafite, óculos redondos de armação prateada adornavam seu rosto, complementando suas íris azul celeste. Como ela usava um manto cinza claro que cobria sua pequena figura, não seria surpreendente pensar que a mulher parecia mais uma estudiosa do que uma alquimista. Meu nome é Vera Achel. Sou alquimista novata, assim como a médica que cuida desta clínica, disse ela logo depois, apresentando-se a Valir. Não muito tempo depois, ela perguntou em tom alegre. E você, senhor, posso saber quem você é? Valir Zeihart, um dos guardas da aldeia. Assentindo, Valir foi em frente e se apresentou, fazendo com que os olhos de Vera se arregalassem ligeiramente de surpresa antes de fazer uma reverência respeitosa. Obrigado por proteger a aldeia, disse Vera, fazendo-o coçar a cabeça com um leve constrangimento pela gratidão repentina. De qualquer forma, senhor Valir, o que você precisa preparar exatamente? Algum remédio? Algum tipo de poção? Antes de responder sua pergunta, podemos nos mudar para algum lugar mais privado. Respondeu Valir, fazendo com que uma leve carranca aparecesse no rosto da mulher. Eu sei que parece egoísta, mas acredite quando digo que não quero que outros saibam disso. Refletindo sobre a questão, um pensamento eventualmente surgiu na mente de Vera enquanto ela o levava para uma parte mais isolada da clínica. Lançando uma barreira grosseira feita de mana ao redor deles, uma leve carranca apareceu em seu rosto quando ela perguntou, isso seria suficiente? Isso seria o suficiente, sim. Obrigado, Valir agradeceu antes de retirar a bolsa pendurada no ombro direito, deixando-a cair no chão. Ele então falou em tom ligeiramente abafado, bem, para responder à sua pergunta anterior, preciso que você prepare 2 tipos de elixires para mim. Você já ouviu falar de elixires de reforço antes? Ele perguntou logo em seguida, o que fez Vera olhar para ele com os olhos arregalados. Adivinhando pela sua reação, parece que sim. Assentindo, ela respondeu, embora eu realmente não tenha tentado inventar um antes, ouvi meu mentor mencionar isso de passagem. Se eu me lembrar das palavras dela corretamente, os elixires de reforço são capazes de aumentar as estatísticas de alguém. É esse mesmo. Valir assentiu em resposta. Dando a sacola para Vera, ele então disse a ela, aqui estão os materiais importantes que você precisa para preparar um lote de elixir de reforço físico básico e mental básico. Ao ouvir as palavras de Valir, uma expressão de grande incredulidade apareceu no rosto de Vera. Quando ela devolveu a bolsa para Valir, ela não pôde deixar de perguntar, mas por que eu, senhor? Sou apenas uma alquimista novata. Não seria melhor você ir para a cidade mais próxima e ter um verdadeiro alquimista inventando isso? Bem, isso é definitivamente uma opção, mas infelizmente não posso me dar ao luxo de fazer isso. Valir balançou a cabeça, sorrindo ironicamente enquanto pensava no tempo restante de sua missão. Além disso, considero que este é o meu próprio gesto de retribuir a aldeia depois de ela ter sido tão complacente comigo. De qualquer forma, com um sorriso conhecedor, ele perguntou a ela, embora você esteja devolvendo superficialmente, você realmente quer tentar inventá-lo, certo? Sim.
Vera deixou escapar subconscientemente, apenas para perceber o que ela havia dito enquanto coçava a cabeça. Quer dizer, sim, eu quero tentar inventá-lo, mas esses materiais preciosos seriam desperdiçados comigo se eu os usasse. Afinal, sou apenas um alquimista iniciante. Seria realmente melhor para você encontrar um alquimista de verdade para inventá-lo. Normalmente, neste ponto, alguém seguiria o conselho de Vera e iria para a cidade mais próxima para preparar o plano. Porém, por algum motivo, Valir teve a sensação de que seria melhor que Vera fizesse isso. Embora ele não soubesse exatamente por que teve essa sensação, ele decidiu confiar em seu instinto. Eu realmente não me importo se você desperdiçar os materiais. Contanto que você consiga preparar pelo menos um frasco de cada, isso é o suficiente para mim. Eu só tenho que patrulhar por mais uma semana para conseguir outro lote dos mesmos materiais de qualquer maneira. Vendo que suas palavras estavam tendo o efeito oposto nela, Valir não pôde deixar de coçar a cabeça. Sério, não tem problema. Que tal isso? Pense nisso como se eu quisesse ajudá-lo a melhorar no caminho da alquimia, isso está ajudando? Não, na verdade não. Vera murmurou em resposta, enquanto ela olhava para a sacola de itens dada a ela, mesmo estando em êxtase por tentar inventar algo que estivesse um pouco acima de seu nível de habilidade. Vera não pôde deixar de se perguntar por que uma pessoa como Valir decidiu confiar em um alquimista novato como dela. Há algo em mim que se destaca. Isso é algum tipo de confissão? Ou estou apenas inventando tudo e ele só quer inventar o elixir? Vera não pôde deixar de se perguntar, sua imaginação correndo solta enquanto olhava para Valir. Eventualmente, seus olhares se encontraram, dissipando todos os pensamentos aleatórios que giravam na mente de Vera. Logo, uma expressão determinada pôde ser vista em seu rosto enquanto um ar de profissionalismo emanava dela. Tudo bem. Vou preparar os elixires para você. Mas como sou uma alquimista novata, lembre-se de que há uma grande chance de eu desperdiçar seus materiais, acrescentou ela, em tom calmo. Se você quiser pegar a sacola e pedir a outro alquimista que a prepare para você, você ainda tem a chance de fazê-lo. Não há necessidade. Valir sorriu em resposta. Faz você. Pelo amor de Deus, murmurando essas palavras, Vera não pôde deixar de soltar um longo suspiro enquanto olhava para suas mãos ligeiramente trêmulas. Respirando fundo mais algumas vezes para acalmar os nervos, ela então pediu a Valir que a seguisse enquanto se dirigiam para os fundos da clínica. Fim do capítulo. Não sou a mesma pessoa depois que vi a lua brilhar do outro lado do mundo, Marianne Radmacher.